Tirania de Aço capítulo 922. Bem-vindo ao lar. Semanas se passaram e os tão esperados navios de abastecimento chegaram à Austrália. Junto com um número significativo de homens que poderiam iniciar a construção de uma base militar adequada. Honoria se despediu de sua tripulação antes de partir com Melissa de volta para Singapura. Não foi um caso excessivamente emocional, pois Honoria já havia dito tudo o que precisava ser dito ao Frum. Quanto ao resto da tripulação, ela mal sabia metade de seus nomes. As duas mulheres voaram juntas de volta para Kufstein, onde tiveram uma última conversa antes de se despedirem. Honoria lutou para conter as lágrimas em seus olhos enquanto olhava com carinho para seu antigo imediato. Foi difícil para a mulher encontrar sua voz, mas no final ela fez a pergunta que mais intrigava. Então, onde você vai agora? Melissa estava igualmente abalada emocionalmente enquanto suspirava pesadamente e olhava para o oeste. Houve vários momentos de silêncio antes que ela revelasse seus planos. Acho que vou comprar uma passagem para Neofen. A cidade é um antro de vícios. Jogos de azar, prostituição, drogas, álcool e muito disso. Parece o meu tipo de lugar. Posso usar minha vasta fortuna para abrir um cassino, bem como um bordel ou dois. Obviamente, conheço muito bem o negócio e, para muitas garotas estrangeiras, é uma opção melhor do que permanecer em suas terras natais. Vou tratá-los bem, talvez até reinventar o jogo quando estiver nele. E você, Honoria? Acho que já sei a resposta, mas o que você vai fazer agora que finalmente se aposentou da vida de pirata? Honoria simplesmente zombou enquanto enxugava as lágrimas de seus olhos antes de responder a pergunta da mulher. O que mais posso fazer? Ajoelhar-me e implorar perdão aos meus filhos. O olhar em seus olhos quando me viram partir em minha última jornada. Foi realmente doloroso. Devo aos meus filhos ser a mãe que eu deveria ter sido todos esses anos atrás. Desejo-lhe boa sorte, Melissa, e espero que um dia possamos nos encontrar novamente. Marque este site Freewebinvel. QM para atualizar os romances mais recentes. Melissa não disse nada e apenas acenou com a cabeça. As duas mulheres trocaram um breve abraço antes de partir. Era totalmente desconhecido se eles se veriam novamente nesta vida. Mas Melissa podia suspirar de alívio, sabendo que Honoria não era mais a garota ingênua que fugiu de casa de forma imprudente tantos anos atrás. Honoria não tinha informado a Berengário que voltaria para casa tão cedo. Mas nada dentro do Reich escapou aos ouvidos de Lindy, mesmo em uma colônia distante como Singapura. Por causa disso, um carro esperava por Honoria na base aérea, que rapidamente a trouxe de volta ao palácio. No momento em que ela saiu do veículo, ela viu seus 3 filhos esperando por ela, junto com seu marido e Lindy. Alexandros e Helena contemplaram sua mãe biológica com emoções complexas em seus corações. Eles honestamente nunca esperaram que a mulher desistisse no meio de sua viagem de aposentadoria e voltasse para casa. Quanto a Constantinus, ele era apenas um bebê, e estava nos braços de Lindy como se fosse seu próprio filho. Uma visão muito comum entre os filhos de Honoria. Berengar se aproximou de Honoria, que tinha uma expressão longa no rosto, e abraçou a mulher antes de sussurrar em seus ouvidos as palavras que ela mais queria ouvir. Bem-vindo a casa. Casa. Este era o lugar onde ela deveria estar o tempo todo. De repente, parecia tão absurdo que ela tivesse passado tantos anos fugindo deste lugar quando era a fonte de todas as suas melhores lembranças. Honoria assentiu com a cabeça e repetiu as palavras como se estivesse em transe. Casa. Sim, finalmente estou em casa. Lindy tinha uma expressão complicada no rosto. Honoria e ela tinham um vínculo especial, que só perdia para o que ambos compartilhavam com seu marido. Ela poderia dizer que Honoria teve dificuldade em aceitar sua aposentadoria. Até ela se surpreendeu quando soube que Honoria havia embarcado no navio de abastecimento e abandonado sua tripulação. Enquanto Lindy refletia sobre isso, Berengar e Honoria continuaram a se abraçar por vários momentos antes que o homem largasse sua esposa. Depois de fazer isso, ele sorriu e agarrou a bagagem da mulher, preparando-se para trazê-la para dentro de casa. Com um sorriso irônico no rosto,
Ele mencionou o que Li e seus filhos fizeram durante a ausência dela. Prometi às crianças que sairíamos para comer em família quando você finalmente voltasse. Sinceramente, não esperava que fosse tão cedo. No entanto, sei o que o voo de Singapura faz a uma pessoa, então vou deixar você descansar alguns dias antes de fazermos nosso pequeno passeio em família. Honoria ficou honestamente surpresa ao ouvir isso. Ela olhou para seus dois filhos mais velhos com uma pitada de suspeita em seu coração antes de fazer uma pergunta ao marido. As crianças concordaram com isso. Berengário sorriu, mas antes que pudesse responder, Helena falou em seu nome. Alexandros e eu concordamos em dar a você uma segunda chance de ser nossa mãe. Algo que nunca teríamos feito antes de você se aposentar de sua vida de pirataria. Estas palavras quebraram uma barreira dentro da mente de Honoria que ela havia erguido para evitar sucumbir às lágrimas que sempre estavam presentes no fundo de seus olhos. No momento em que ela ouviu seus filhos dizerem que estavam lhe dando uma segunda chance, ela caiu de joelhos e gritou como uma cadela. A visão foi tão surpreendente que seus dois filhos correram para ajudar a mulher, assim como Lindy e Berengar. Quando Alexandros e Helena se aproximaram, Honoria os abraçou enquanto lutava para dizer as seguintes palavras entre soluços. Obrigado. Eu prometo fazer tudo o que puder para compensar todos esses anos. Alexandros e Helena ainda eram crianças e não tinham força mental para manter a calma em tal situação. Bastou que um deles começasse a chorar antes que o outro fizesse o mesmo. Surpreendentemente, foi o mais velho dos dois irmãos, Alexandros, que desabou primeiro. Lindy sorriu com a cena. Embora a mãe e os dois filhos estivessem chorando, a beldade ruiva sabia que isso era um bom sinal. Foi o início de um relacionamento novo e mais saudável entre Honoria e seus filhos. Até Berengário quase foi às lágrimas. No entanto, ele era um homem e, como o homem, resolvera nunca chorar, especialmente em público. Talvez, às 3 da manhã, ele pudesse fazer uma pausa para fumar e ir chorar sozinho no pátio. Mas neste momento, ele estava firme como uma rocha, mesmo quando todos os outros foram levados às lágrimas. A falta de emoção em seu rosto realmente deixou Lindy um pouco enfurecido. Ela cerrou os punhos e bateu levemente no peito de Berengar enquanto ele olhava friamente para a cena. Como você pode não estar chorando em um momento como este? Você é realmente um idiota insensível. Berengário não zombou. Não havia desdém em seu rosto, nem raiva pelo súbito ataque. Em vez disso, ele olhou para sua esposa mais amada e exibiu uma expressão lamentável antes de revelar seus pensamentos à mulher que amava. Eu não tenho o luxo de chorar. Lindy ouviu as palavras de Berengar e não as entendeu ao princípio. No entanto, ao olhar em volta, ela percebeu que eles ainda estavam na entrada do Palácio Imperial. Quando ela percebeu que eles estavam em público e se comportando de maneira tão vergonhosa, a mulher fungou por vários segundos e lutou contra as lágrimas antes de balançar a cabeça 3 vezes. Depois de fazer isso, ela abraçou seu homem e sussurrou algo em seus ouvidos. Me desculpe, eu não quis dizer isso. Berengar apenas acenou com a cabeça antes de responder ao seu pedido de desculpas. Eu sei. Dito isto, Berengário permitiu que a sua terceira mulher e os seus dois filhos chorassem todas as suas emoções. Depois de fazer isso, ele os conduziu para dentro e ofereceu uma refeição especial de aposentadoria para Honoria. Todos os membros de sua família estavam presentes e ele fez o possível para cobrir Honoria com o amor de que ela precisava durante essa dolorosa transição em sua vida. Quanto ao passeio em família que lhe havia prometido, aconteceria no fim de semana. Tirania de Aço capítulo 923 Trollando a imperatriz japonesa parte ele Tami sentou-se em seus aposentos pessoais enquanto preenchia a papelada. Se houve uma coisa que nunca mudou em sua vida diária, foi isso. Ela pensou em pular pela janela e fugir do palácio toda vez que uma pilha chegasse à sua mesa. Enquanto a jovem imperatriz assinava na linha pontilhada, havia uma outra pessoa em seu quarto. Uma jovem chamada Nakamura Ana, que era a pessoa que Tami havia escolhido para liderar seu Kenpeitai. Em outras palavras, sua agência de inteligência.
A mulher visitou a imperatriz para informá-la sobre alguns assuntos bastante importantes que precisavam ser atendidos. Como você provavelmente já sabe, o príncipe Zuli faleceu recentemente. Após uma investigação minuciosa, concluímos o motivo de sua morte prematura. Parece que depois de colocar em risco o relacionamento entre a dinastia Ming e o Império Alemão, o príncipe Zuli foi rejeitado por seu pai e jogado nas ruas. Aparentemente, o tolo mimado de alguma forma acabou no meio do mercado negro, onde foi esfaqueado e roubado, resultando em sua morte. Tenoike-sama, estou ciente de que a relação entre você e o agora falecido príncipe azedou na última vez que ele o visitou, mas acredito que seria apropriado enviar um presente ao imperador Ming para expressar nossas condolências. Embora o tolo tenha sido rejeitado, ele ainda era filho de Zudi. Itami pousou a caneta e desviou o olhar para o diretor de inteligência. Ela imediatamente notou o retrato de Berengário, que estava na parede logo atrás da mulher. Enquanto Itami olhava para o sorriso presunçoso de Berengar, um pensamento ocorreu em sua mente, fazendo-a expressá-lo involuntariamente em voz alta. É possível que os alemães tenham algo a ver com a morte do príncipe? Nakamura imediatamente balançou a cabeça e rejeitou totalmente essa afirmação. De sua investigação, não havia evidências para apoiar a ideia de que a inteligência alemã tivesse desempenhado um papel no assassinato do príncipe tolo. Isso é totalmente improvável. É muito mais provável que o príncipe mimado tenha irritado um gangster local e tenha sido esfaqueado. Embora o Império Alemão seja uma força a ser reconhecida, até eles tratam a dinastia Ming com respeito. Teria que ser uma boa razão para o Kaiser despachar seus assassinos para lidar com alguém como o príncipe errante. Itami acenou com a cabeça com essa linha de raciocínio e suspirou antes de pegar a caneta e voltar para a papelada. Ao fazê-lo, ela expressou sua irritação por ter sido interrompida. Acho que estou apenas sendo paranoico. Ainda assim, não posso deixar de sentir que aquele bastardo levou a melhor sobre mim mais uma vez. De qualquer forma, duvido que você tenha interrompido meu trabalho apenas para falar sobre a morte daquele idiota. Realmente precisa da minha permissão apenas para enviar um presente ao Imperador Ming? Diga-me, por que você está realmente aqui? Nakamura hesitou por alguns momentos antes de dizer o que pensava. Ficou claro pelo olhar dela que ela não queria dizer o que tinha a dizer. Mas no final ela ainda disse isso, sabendo que ignorar tal coisa só seria um convite ao futuro desastre. Embora seja verdade que esta é uma notícia antiga, na verdade está relacionada ao meu principal motivo de visita. Parece que o Kaiser presenteou o Imperador Ming com um navio de guerra bastante moderno como um ato de condolência pelo falecimento recente de Zuli. Itami estava assinando seu nome em outro documento quando ouviu essas palavras. Ela ficou tão chocada com a notícia que sua mão escorregou e estragou sua assinatura. No entanto, ela não deu atenção a isso e, em vez disso, olhou para Nakamura com um olhar intimidador antes de interrogá-la sobre a natureza deste navio de guerra. O quão moderno estamos falando aqui? Nakamura só conseguiu desviar os olhos da imperatriz enfurecida, sem vontade de encontrar seu olhar frio. Em vez disso, ela tinha uma voz mansa ao revelar notícias que sabia que Itami acharia desagradável. Parece ser uma cópia direta do design do nosso cruzador mais recente. Um grande estrondo ressoou no ar, quando Itami bateu com o punho na mesa de madeira, acompanhada por sons de respiração profunda. A jovem imperatriz japonesa estava claramente enfurecida e em estado de pânico enquanto tentava pensar em como isso era possível. Ela expressou seu processo de pensamento em voz alta enquanto o fazia. Como isso é possível? Nossos projetos vazaram? Não, os alemães não têm agentes no continente japonês. Espere um segundo. Oh, esses malditos traidores. Ficou claro por suas últimas palavras que Itami percebeu como os alemães haviam colocado as mãos em suas plantas. Durante seus expurgos da velha guarda, muitos cidadãos japoneses fugiram do império em direção à dinastia Ming. Não muito tempo depois, a Alemanha anunciou que receberia esses refugiados. Claramente,
Alguém importante fugiu de seu país sem que ela percebesse e trouxe consigo os projetos que ajudou a tornar realidade. Claro, Itami não tinha como saber que havia de fato agentes alemães realizando espionagem em solo japonês. No entanto, eles vieram na forma de vira-casacas coreanos e japoneses. Por causa disso, até mesmo sua polícia secreta não conseguia detectar facilmente suas atividades. De fato, a Alemanha utilizou o conhecimento adquirido por esses refugiados para contatar contrabandistas japoneses, o que lhes permitiu se infiltrar no continente japonês. Tudo isso passou totalmente despercebido pela imperatriz Itamihiro e seu Kempeitai. O que mais preocupava a mulher era que os alemães haviam construído um cruzador do zero, usando seus próprios projetos para construir um navio de guerra inteiro mais rápido do que ela mesma poderia produzir tal embarcação. No momento, sua marinha dependia quase inteiramente de contratorpedeiros e submarinos. Navios de guerra maiores ainda estavam em construção. Como seus estaleiros dependiam de trabalhadores semi-qualificados, que anteriormente foram lançados em um curso intensivo na construção de navios de guerra com casco de aço. Não seria um eufemismo dizer que o cruzador de estilo japonês que os alemães criaram era um produto superior aos que estavam atualmente em construção no Japão. Todas essas informações irritaram Itami, por vários motivos. Em primeiro lugar, só recentemente o Império Japonês conseguiu exercer pressão sobre a dinastia Ming. Afinal, o movimento ousado de Berengar de fornecer aos Ming fragatas blindadas forçou Itami a dar um passo atrás na diplomacia internacional. No entanto, depois de construir uma frota considerável de contratorpedeiros e submarinos, Itami foi mais uma vez capaz de pressionar os Ming a lhe dar acordos comerciais mais favoráveis. Infelizmente, agora que existia um cruzador moderno dentro da frota de navios de guerra dos Ming, ela foi mais uma vez forçada a reavaliar seus métodos diplomáticos. Embora ela não tivesse dúvidas de que sua força militar atual era suficiente para obliterar a frota Ming, qualquer ação militar seria cara para sua própria marinha, e ela precisava economizar sua força para eventual guerra com o Império Alemão. No mínimo, o Ming agora tinha confiança para rejeitar seus pedidos. A segunda razão pela qual Itami estava preocupado tinha a ver com a discrepância na capacidade de fabricação entre sua nação e a do Reich. Ela investiu muito tempo e esforço para projetar esses cruzadores e, ainda assim, antes mesmo de colocar em campo um desses navios, seu rival do outro lado do mundo obteve seus projetos e fabricou um produto superior com base em seus próprios projetos. A velocidade com que os estaleiros alemães conseguiam fabricar navios de guerra estava muito à frente dela. Mesmo que seus projetos estivessem desatualizados em comparação com seus próprios navios. Isso significava que, quando finalmente se envolvesse em uma guerra, os alemães teriam muito mais navios do que ela, e a quantidade era sua própria forma de força, especialmente no mar. Finalmente, a última razão pela qual esta notícia irritou Itami foi, na verdade, orgulho pessoal. Ela não podia acreditar nisso depois de todos os seus esforços nos últimos meses, que foram gastos na criação de uma marinha poderosa. No final, Berengário a derrotou mais uma vez. Era totalmente irritante pensar nisso. Depois de refletir sobre tudo isso em questão de segundos, Itami olhou ferozmente para seu diretor de inteligência e disse duas palavras simples: sair. Ao perceber o quão enfurecida a imperatriz havia ficado, Nakamura curvou-se respeitosamente antes de fugir dos aposentos pessoais de Itami. Assim que a imperatriz ficou sozinha, ela caiu de costas na cama e olhou para o teto, totalmente deprimida por sua derrota mais recente. Levou alguns momentos para Itami desviar o olhar para o travesseiro de corpo, mas assim que o fez, ela se sentiu um pouco melhor. A beldade albina envolveu o travesseiro com os braços e o abraçou antes de falar com ele como se fosse seu amante. Oh Julian, o que eu vou fazer sobre isso? Naturalmente, o silêncio absoluto prevaleceu. No entanto, Itami praticamente podia ouvir a voz de Julian em sua cabeça, dando-lhe conselhos sobre como lidar com a situação. Por fim, ela chegou à conclusão de que precisava se concentrar mais na produção naval.
Se Tami tivesse alguma esperança de competir com o Heishi nos mares, ela precisaria de homens trabalhando todas as horas do dia na construção de navios de guerra. Felizmente para ela, ela tinha acabado de inventar a eletricidade, e logo as cidades teriam luz, mesmo no escuro da noite. Claro, ela sabia que colocar seus trabalhadores em turnos de trabalho causaria mais divergências. No entanto, ela não tinha o luxo de se preocupar com o bem-estar de seu povo. Não quando uma ameaça tão monumental existia no horizonte. Tirania de Aço capítulo 924. Uma manhã normal na Vila Corigem estava sentada a cavalo enquanto olhava para seu irmão mais velho com uma expressão estoica em seu rosto bonito. Nos últimos meses, a Horda Dourada ficou atolada nas montanhas da Geórgia, lutando contra uma série de cercos prolongados. Tornou-se cada vez mais claro para a mulher que eles não seriam capazes de derrotar a Geórgia e o Império Bizantino dentro de um ano. Como resultado, ela começou a aconselhar seu irmão sobre uma nova estratégia. Meu querido irmão, é o conselho dos espíritos que deixemos a Geórgia e concentremos nossos esforços na Anatólia. A metade ocidental do reino da Geórgia se firmou e está lutando até o último homem. Não há rendição, e sem retirada. Se continuarmos a atacar este pequeno reino, não chegaremos a Constantinopla a tempo. Shagadai acenou com a cabeça em compreensão enquanto contemplava o vasto deserto que era sua conquista mais recente. Ele havia perdido milhares de homens para tomar uma simples cidade. Estava ficando cada vez mais claro que as palavras de sua irmãzinha eram verdadeiras e, como resultado, ele se sentiu compelido a concordar com sua abordagem. Muito bem. Se esse é o conselho que os espíritos me deram, quem sou eu para rejeitar tal sabedoria? Vou reunir nossas tropas e vamos abandonar o que resta deste pequeno reino. Não é como se eles tivessem os meios para retomar a terra que já conquistamos. Depois de dizer isso, Shagadai estalou as chuvas de seu cavalo e partiu para reunir suas tropas e dar-lhes novas ordens. Quanto a Corigim, ela se sentou em seu cavalo e olhou para o céu enquanto o vento beijava seu rosto real. Ela podia ouvir os espíritos falarem com ela, enquanto emitiam seus avisos mais uma vez. Cuidado com a águia no oeste. Em 6 meses, ela abrirá suas asas e arruinará seu povo. E o tempo estava passando rápido e, ao mesmo tempo, incrivelmente lento. Parecia que a cada momento Corgin estava no limite. Quanto mais os espíritos falavam com ela, mais ela se sentia desconfortável com o destino de seu povo. Embora seu irmão tivesse prometido uma conquista rápida, as montanhas da Geórgia e os castelos onde as pessoas moravam apresentaram mais dificuldades do que esperavam. Agora ela só tinha 6 meses antes que a águia abrisse suas asas e trouxesse a ruína para seu povo. Foi um aviso que ela ouviu muitas vezes para contar e, a cada mês que passava, o tempo diminuía. Eventualmente, Shagadai voltou para o lado de sua irmã com um largo sorriso no rosto enquanto a cutucava para frente. O exército foi reunido. As ordens foram dadas. Cavalgamos para Anatólia. Embora Shagadai esperasse que alguma forma de felicidade aparecesse no rosto de sua preciosa irmãzinha, na realidade, tudo o que ele viu foi uma ansiedade profunda, que se espalhou das profundezas de seu coração. Como se ela já tivesse visto sua derrota antes mesmo de terem começado a conquista do Império Bizantino. A princesa mongol parecia estar em transe. A mulher não deu atenção às palavras do irmão e, em vez disso, repetiu o que ouvira dos espíritos. Asas de ferro produzirão chuva vulcânica. O que isso significa? Ela nunca poderia imaginar que os alemães dominavam seus e eram capazes de lançar bombas no exército de seu irmão sem nunca chegar ao alcance das armas da Horda Dourada. Por não saber o que era um avião, ou o poder de uma bomba moderna, ela não conseguia compreender o aviso que os espíritos lhe davam. Quanto a Shagadai, ele ficou atordoado e sem palavras. Pela primeira vez, sua irmã estava ouvindo os espíritos, mas não conseguia entender o que eles queriam dizer. Não era incomum que a mulher entrasse em estado de transe sempre que tentava compreender o significado por trás das parábolas que os espíritos falavam com ela. No entanto, ela sempre decifrava seu significado corretamente e com bastante rapidez. No entanto,
Esta mensagem a deixou completamente perplexa. Ela não conseguia entender o que essas palavras significavam, não importa o quanto ela tentasse. Por causa dessa falta de compreensão, havia um profundo sentimento de medo em seus olhos negros. Foi só depois que ela recuperou o seu paradeiro que ela implorou a seu irmão mais uma vez. Havia uma expressão de pânico no rosto da jovem quando ela agarrou a manga de seu irmão e segurou-a para salvar sua vida. Querido irmão, imploro mais uma vez que mova seus exércitos para o norte e abandone seus sonhos de conquistar o sul. Temo que o destino que nos espera em Constantinopla seja inimaginável. Pela primeira vez na minha vida, não consigo decifrar o significado do espírito. Por favor, irmão, eu imploro. Shagadai ficou totalmente sem palavras. Sua irmã, em mais de uma ocasião, implorou para que ele marchasse com seu exército para o norte. No entanto, ela não o fazia há algum tempo, como se tivesse aceitado seu destino. Fosse o que fosse que os espíritos tinham dito a ela, tinha assustado completamente a garota. Ela estava praticamente tremendo enquanto olhava profundamente nos olhos de seu irmão. No entanto, não importa o quão temeroso Korjin pudesse ser, Shagadai não seria dissuadido. Seus objetivos de conquistar os impérios bizantino e timúrida eram grandes demais para serem abandonados agora que haviam feito algum progresso. Assim, ele não tentou persuadir sua irmã e, em vez disso, usava uma expressão severa ao dar-lhe uma ordem direta. Chega. Eu obedeci às vontades dos espíritos muito mais do que qualquer um dos meus predecessores. Só porque você não consegue decifrar o significado de suas palavras, isso significa que um destino horrível nos espera. Os bizantinos são fracos e os timúridas estão em seu último suspiro. Agora é a hora de atacar. Agora é a hora de conquistar um império que fará o mundo inteiro temer nosso poder. Korjin foi praticamente às lágrimas ao ouvir seu irmão repreendê-la tão completamente. Ela não sabia por que ele era tão teimoso sobre isso. Ela também não entendia por que estava com tanto medo. Talvez ele estivesse certo. Os espíritos já haviam assegurado a ela que, desde que Constantinopla caísse dentro de um ano, não havia nada com que precisassem se preocupar. Assim, ela respirou fundo e encontrou sua determinação enquanto silenciosamente acenou com a cabeça em silêncio várias vezes. Depois de alguns momentos, ela soltou a manga do irmão e respondeu humildemente aos seus comandos. Farei o que meu querido irmão ordenou. Vamos cavalgar para o sul e trarei comigo a sabedoria dos espíritos. Ao ouvir isso, Shagadai sorriu e segurou o queixo delicado de sua irmã antes de assegurar-lhe que tudo ficaria bem. Você não precisa se preocupar tanto. Eu nunca deixaria nenhum mal acontecer à minha preciosa irmãzinha. Depois de dizer isso, os dois nobres mongóis ficaram em silêncio por vários momentos antes de deixar para trás o terreno baldio e se juntar ao exército principal. No entanto, Korjin não pôde deixar de olhar para trás com uma intensa ansiedade em seus olhos negros. Como se este fosse o último suspiro do povo mongol. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.